focado, que é a nossa intenção. E aí, quando você trabalha a atenção, a escolha, o foco, ele vai ajudar você a se concentrar, realmente a selecionar uma determinada informação, onde o seu processamento neural vai estar ocorrendo. Então, nós temos aí as nossas preferências, as nossas experiências anteriores, as nossas necessidades, o nosso estado emocional. Então, a nossa escolha, ela está influenciada por todos esses fatores. Eu preciso entender que, muitas vezes, se eu estou numa loja, eu comprei uma roupa ou uma comida, essa minha escolha, essa minha atenção que eu dei nessa loja, está relacionado a alguma coisa que me influenciou, que eu li, alguma experiência anterior que eu tive, alguma necessidade, algum estado emocional. Por exemplo, muitas vezes você está mais... É muito comum aquilo, as pessoas falam, não vai para o mercado com fome, né? Recentemente, eu almocei, comi uma comida salgada e fui ao supermercado. Mas eu comprei, assim, suco, água, refrigerante, com minha boca estava só salgada. Então, naquele dia, eu escolhi comprar muito mais líquidos, porque eu estava sentindo a sede muito grande. Então, a minha atenção, naquele momento, ela estava direcionada para tudo que era líquido. Então, eu comprei muita coisa, né, de bebida. Então, a atenção ela pode ser comparada a uma lanterna mesmo, que ilumina aspectos do ambiente externo, mas também os processos internos cognitivos. E aí, quando você olha para você, você está olhando as suas preferências, suas experiências anteriores, suas necessidades, seu estado emocional também. E isso aí você aprende a lidar melhor e a aceitar, lembro mais uma vez, aceitar para escolher melhor, né? Então, quando a gente foca a nossa atenção no ambiente ou internamente, a gente deixa de registrar outros aspectos que não são percebidos. Também aquilo é clássico. As pessoas, as mulheres grávidas, elas começam a ver um monte de mulher grávida na rua. Não é que aumentou o número de mulher grávida, é porque você está vivendo aquilo com muita intensidade, então você começa a ver aquilo com mais propriedade. Também, quando você vai comprar um carro, você pensa numa marca, você começa a ver essa marca na cidade inteira onde você está, porque a sua experiência, né, a sua atenção, a sua emoção está conectada naquilo. Se eu posso fazer isso para escolher, eu posso inibir também voluntariamente estímulos distraidores, para eu manter o foco naquilo que eu tenho interesse no momento. Então, os pensamentos negativos automáticos, eles muitas vezes são aí percebidos como muito intensos, porque você está mais focado neles. Então, quando você deixa eles lá no pano de fundo, quando você deixa eles acontecerem sem você se importunar, como eu sempre falo aqui nas lives anteriores, no e-book que eu tenho, no curso online, os pensamentos são apenas fenômenos que acontecem na sua mente, né? São fenômenos que estão aí trazendo para você, muitas vezes, uma inquietação, uma angústia, mas eles são apenas fenômenos. Quando você deixa de estar focado com atenção neles, eles vão desaparecendo pouco a pouco. Então, a nossa atenção, muitas vezes, ela é capturada pelo que nos parece importante, ou que aquilo que tem significância para a gente. Os nossos prazeres, os perigos da vida, as novidades. E se eu acho que os pensamentos negativos são um perigo, consequentemente, eles vão aumentar para mim. A minha atenção vai ficar maior neles. Por isso que eu preciso pensar neles como fenômenos que acontecem na nossa mente, né? Agora, é claro que muitas vezes a gente acha que é um perigo muito grande. Então, hoje, claro que essa frase ela não levou em conta a pandemia, né? Os perigos externos são mais raros. Hoje, pelo contrário, a gente tem aí guerras e pandemias que podem ocorrer mais. Mas o nosso mundo interior também, as nossas ruminações, as nossas preocupações, que estão longe do momento presente, elas nos atrapalham muito. Por isso que os pensamentos automáticos negativos, eles são tão perturbadores, porque a gente, de uma certa forma, permite que eles estejam aí nos perturbando, né? E a questão do foco, ele está ligado a esses circuitos
cerebrais aí da vigilância, da orientação e da manutenção. Então, quando eu estou aqui nessa figura, o córtex pré-frontal aqui à direita, a área frontal, o círculo anterior, o giro circular anterior, eles todos aí, e as demais áreas, elas estão relacionadas a essa vigilância, né? E quando muitas vezes eu tiro esse foco dos pensamentos negativos, eu coloco a atenção e dirijo para o novo foco, eu filtro o sinal aí, eu consigo estabelecer mais equilíbrio como um todo. Né? Por isso que a meditação ela funciona, porque ao treinar o foco, a atenção, eu lido com todas essas outras áreas do cérebro. Estão vendo aí? E essas áreas estão relacionadas ao alerta, à orientação e às funções executivas. Olha, está aí em triângulo azul as funções executivas, o córtex pré-frontal e o círculo anterior. Né? E eles são muito interligados com as áreas de alerta, área frontal, os olhos, a área posterior, o tálamos, né? E depois as funções de orientação, que são aí o superior colígonos, o pulvinar, a área temporoparental, a área superior parental lobo. Quer dizer, quando eu lido com a orientação, eu estou lidando com todas essas áreas do cérebro. Então, quando você treina a meditação, você está treinando essa orquestra que é o seu cérebro. Por isso que a meditação ela vai ajudar você a eliminar os pensamentos negativos, intrusivos, porque ela vai coordenar outras áreas do cérebro bastante importantes nessa orientação. Né? Então, a minha capacidade de atenção, à medida que eu vou aperfeiçoando, que eu vou treinando mesmo, eu vou conseguindo ficar mais equilibrado. A nossa capacidade de atenção, ela vai aperfeiçoando ali durante a nossa vida, na primeira década, nos primeiros 10 anos. Com a idade, os idosos, eles perdem um pouco essa capacidade. Por isso que o treino da meditação também para os idosos é muito importante, porque essa capacidade de orientação, ela vai sendo mantida mesmo com a idade, né? E aí você tem essa função executiva muito relacionada à autorregulação, né? Quando eu falo de modular o meu comportamento, de deixar de prestar atenção nos pensamentos negativos, as demandas cognitivas, emocionais, sociais, elas vão aí sendo inibidas, porque eu começo a trabalhar esses estímulos distraidores. E eu monitoro o que eu estou fazendo e eu impeço o aparecimento de comportamentos autônomos, porque eu vou voltar o foco para outras atividades. Então, aquilo que era automático, ele começa a ser inibido e, consequentemente, eu tenho mais controle dos pensamentos negativos. E essa atenção executiva, ela vai ajudar a gente aí a evitar, muitas vezes, a tentação de uma gratificação imediata em nome de alguma coisa mais importante, ainda que distante no futuro. Tem um experimento, um laboratório muito interessante com crianças, colocaram crianças numa sala de espelho, que elas eram observadas, filmadas, só que elas não sabiam, e elas davam para elas aí, no caso, os americanos, deram um marshmallow. A gente pode pensar no brigadeiro, que é mais da nossa cultura, né? Falando para elas assim, olha, eu vou te dar, esse brigadeiro vai ficar aqui. Se você não comê-lo, dentro de um tempo determinado, se eu voltar e você não comeu, você vai ganhar outro brigadeiro. Aí depois você pode comer os dois. É um experimento muito interessante para mostrar essa capacidade de atenção. Muitas crianças não conseguiram esperar. Elas começaram a cheirar o brigadeiro, ver o sabor de chocolate, nheque, comeram. Outras conseguiram esperar e aí ver. Ganharam 2 brigadeiros e tiveram a recompensa maior. Então, mostrando que estudaram depois essas crianças na fase adulta, as crianças que conseguiram controlar, regular mais, não comer ali o brigadeiro, elas tiveram melhor capacidade nos estudos, na área profissional também, foram mais bem-sucedidas. Né? Então, essa capacidade de regulação está muito intimamente ligada ao nosso bem-estar, ao nosso equilíbrio.
E também essa atenção executiva está ligada a essa memória operacional, essa memória online que a gente utiliza para manter na nossa consciência as informações que a gente quer para atingir um determinado objetivo. Então, essa memória operacional, a gente pode planejar, a gente pode regular o nosso comportamento para a gente poder alcançar os nossos objetivos de curto prazo e longo prazo também. Então, uma falha nesse processo é o famoso TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que as crianças não conseguem ficar prestando atenção muito, né? Não tem esse controle. Gente, é muito importante essa informação aqui. O cérebro, ele não pode prestar atenção simultaneamente em mais de uma coisa, não é da nossa natureza. Na verdade, ocorre uma alternância na atenção. O que eu quero dizer com isso? Aquele mito de que, muitas vezes falam as mulheres conseguem prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo, né? Conseguem cozinhar, prestar atenção no bebê, cuidar do filho, da casa. Na verdade, elas conseguem fazer essas multitarefas. Todos nós conseguimos, mas a ideia de que está sendo ao mesmo tempo é que ela é equivocada. Na verdade, está havendo uma troca de atenção muito rápida. Por isso que você consegue fazer muitas tarefas, mas na verdade não é ao mesmo tempo. É uma troca rapidíssima de atenção de um foco para outro. E aí esses recursos nossos, eles são finitos mesmo, né? Esse processo cognitivo aí. Então, como a atenção, se a gente fizer uma multitarefa, ela vai estar ligada a muitas fontes, vai cair a eficiência e a velocidade do processamento dessas informações. Então, parece que é produtivo, mas não é, né? Então, multitarefa é contraproducente, não é producente. Nesse mundo moderno, então, a gente tem essa tendência para multitarefa. Isso que a gente precisa esclarecer que não é produtivo. Então, a informação consome a atenção